Oi, gente linda. O vídeo de hoje é para falarmos finalmente sobre Duna, do Frank Herbert. Lembram? Eu tinha comentado isso já no primeiro vídeo, que eu faria uma espécie de projeto onde eu desenvolveria resenhas dentro do possível sobre essa obra magistral do Frank Herbert, que é Duna. Calhou que o primeiro, que é esse aqui, calhou que a sua resenha, então, é num dia triste para a literatura, porque hoje morreu a nossa querida Lia Luft, uma autora gaúcha e brasileira bastante respeitada, muito conhecida por suas crônicas, mas para mim ela é mais conhecida por seus romances. A romancista Lia Luft já morreu há coisa de 4 décadas, né? Mas hoje morreu a mulher Lia Luft, foi uma grande perda. Ela escreveu romances meio sombrios, meio góticos, que eu simplesmente amava quando eu era bem jovem. Mas enfim, vida que segue, e faz umas 2 semanas também perdemos Anne Rice. Eu tive a minha fase Anne Rice, quem nunca? A Rainha dos Condenados, Entrevista com o Vampiro, um livro dela que eu amava, A Hora das Bruxas, do 1 e o 2. A partir do 3 eu achei que começou a ficar meio cansativo, mas também nos deixou um grande legado. Mas também de coisas boas o dia de hoje está sendo feito. Eu estou muito feliz percebendo que as pessoas estão entrando nesse canal. É um canal simples, humilde, não tem grande coisa. Eu vou tentando me aprimorar, né? Pelo menos eu já não estou mais cortando a minha cabeça, né? Mas eu estou tentando. Agora eu estou de férias, eu vou investigar melhor as ferramentas disponíveis, né? Porque eu sou zero com essas coisas. Mas eu estou super feliz, assim, feliz mesmo, porque as pessoas elas estão entrando, né? Elas estão participando e eu tô vendo assim que cada dia mais pessoas que não são das minhas relações estão entrando, isso me deixa muito, muito feliz. Não que eu esteja desconsiderando as pessoas que são das minhas relações, não é isso. Mas é que as que são das minhas relações, muitas ali são leitoras, leitoras mesmo, mas outras estão ali um pouco por sua generosidade e eu sei disso e agradeço, né? Mas quando entram pessoas de fora é um pouco diferente, né? E uma amiga minha me perguntou como eu me sinto e eu falei que é um pouco como pisar no palco. Claro que eu tô sendo meio desproporcional na comparação, mas dá um nervosinho. Mas o primeiro livro que realmente me deixou nervoso foi o de hoje. Tanto que eu tô dando uma enrolada. Vocês devem ter percebido que eu tô dando uma enrolada. Eu fiquei nervoso. Primeira vez que eu fico nervoso. Eu achei que eu ia ficar nervoso com a Dona Tarta no seu A História Secreta, mas não fiquei nem um pouco nervoso. Falei com a maior segurança. Hoje, no entanto, fiquei nervoso. Por que que eu fiquei nervoso? Porque Duna é Duna. E eu não tenho muita certeza, gente, se eu vou conseguir passar para vocês tudo aquilo que esse livro representa para mim, para a literatura, dentro da sua complexidade, que é imensa, e tanta gente com um cacife muito maior que o meu tentou e não conseguiu, e de várias maneiras, né? Isso realmente me deixou um pouquinho nervoso, me deixou um pouquinho nervoso, porque Duna é um livro que divide bastante as opiniões, então de um lado tem aquela tribo que ama, de outro lado tem aquela tribo que odeia, né? E aqueles que amam geralmente não gostam da forma como a trama é abordada. Então, assim, né, por exemplo, as pessoas não gostam dos filhos do Frank Herbert, que é o autor. Eu contei pra vocês que eu comprei a nova versão, não resisti, gente. Não resisti. Continua, eu não tô na minha casa, né? Pode ver que eu tô numa casa mais mamãe, né? Eu tô na casa da mamãe e passando férias. Ah, então a minha coleção velhinha ficou na casa da minha mãe e eu comecei a leitura com o Dona Velhinho e terminei com esse aqui. Lindíssima capa, da editora Aleph, né? Aqui na capa nós temos, não sei se dá para ver,
É o chamado verme gigante da areia, né? Ele é importante para a trama, já chego lá. E vamos lá, eu vou dar aquilo que eu posso dar, entendeu? O primeiro volume de Duna, que é esse aqui, da editora Aleph, tem 677 páginas. Eu notei assim que ele tem a letra. Eu não sei se foi impressão minha, mas eu fiquei com a impressão que a fonte é um pouco menor. A tradução não é da mesma pessoa. Aqui nós temos a tradução da Maria do Carmo Zanini. E não é que eu não tenha gostado da tradução dela. Eu achei que a tradução dela estava muito boa. Mas eu notei que existem várias discrepâncias em relação a outra tradução. Outras escolhas, mas isso é uma escolha do tradutor. Não interferiu nem prejudicou a trama. Mas eu achei estranho, por exemplo... só para citar um pequeno exemplo. No outro é chamado faca cristalina, que é uma faca feita com a dentarra, os dentes desse monstro aqui. Tá? Eles faziam uma faca que cortava qualquer coisa. Essa faca é chamada de cristalina, mas ela não é um objeto mágico, só que ela é muito forte. Ela é chamada de faca cristalina na outra tradução. Aqui ela ganhou o nome de daga Cris. Eu acredito que no inglês original, eu não tive acesso, provavelmente seria daga Cris. E outras coisitas que aqui e ali a gente notou que as traduções elas são um pouco diferentes. Bom, esse livro começa então através de uma família, a família Atreides, que vive num lugar lindíssimo chamado Caladan. É um lugar paradisíaco que em tudo se opõe a Duna. Duna é um planetinha desértico, extremamente árido, com problemas ecológicos terríveis. Não passa de um deserto gigante. Ao passo que Caladan, o lar natal da família Atreides, o pai Leto, um duque, a mãe Jéssica e o filho, que é o personagem principal, Paul. Os três viviam então em Caladan, em meio à natureza e à fartura e etc, etc. Mas aí aconteceu que o imperador... Gente, em que ano nós estamos? Estamos no ano 10.191 da Era Cristã. Ou seja, aqui é coisa de 8.000 anos mais ou menos, né? Eu não sei como o Frank Herbert conseguiu imaginar que ainda haveria vida, né? Mas pelo que eu entendi, não é necessariamente na Terra. Ele espalhou a vida pelo universo e o universo, todo o universo conhecido, ele é governado por um único homem aqui. Eles chamam de o imperador. No caso, nesse momento, o imperador é Shaddam IV. E Shaddam IV, ele detém então o poder quase que absoluto, eu diria até que absoluto, sobre todo o universo conhecido. E isso inclui Caladan, que é onde mora a família Atreides, Duna, que é o principal de todos, o planeta dele mesmo, né? E assim por diante. Eles são divididos em espécies de feudos, que eles chamam de casas maiores. Então tem a casa Atreides, tem a casa Corino, tem a casa Harkonnen. Elas recebem nomes de casas. E aí, da outra vez que eu li o livro, eu fiquei me perguntando por que será que o imperador fez o que ele fez? Porque não fez sentido para mim. Que foi tirar a família de onde elas estavam e determinar que elas fossem para Duna. Duna é um lugar que não tem nada, só desolação, é um deserto, é uma coisa horrível. E por que enviar para lá e tirar a família que estava lá, que eram os Harkonnen? Os Harkonnen são os vilões da história, eles eram perversos. O líder deles, o Barão Harkonnen, Barão Vladimir Harkonnen, era extremamente perverso, um homem sem um fio de humanidade. Mas ficou estranho que o imperador ele agiu de uma maneira muito traiçoeira. O imperador, que no começo eu achava que o imperador fosse um cara extremamente ético, correto, e aos poucos fui vendo que não era assim, né? Ele tira a família Atreides do lugar em que eles estavam, né, em Caladan, manda-os para Duna, que também é conhecido como Arrakis, né? Arrakis, Duna é a mesma coisa.
Não dá muitas explicações. Os Harkonnen então precisam sair. E só que os Harkonnen, eles querem retornar, querem retomar Arrakis ou Duna para eles. E aos poucos a gente vai percebendo que o imperador está envolvido nessa retomada. Ou seja, o imperador fez uma coisa que quando eu li esse livro a primeira vez, eu devia ter uns 30 anos, 32, não fez sentido para mim. Por isso que uma das principais coisas a se observar ao ler a obra do Frank Herbert é a atenção. Dessa vez fez sentido para mim. Vou mostrar. Eu vou ler para vocês um pedacinho de alguma coisa que o barão estava pensando na página 307, os subornos no alto escalão, os gastos inimagináveis para levar uma força esmagadora a um único planeta, todos os relatórios matreiros, feitos sob medida só para os ouvidos do imperador, todo o planejamento cuidadoso, tudo isso estava finalmente dando resultado. A gente percebe como é que da outra vez eu li isso e não me dei conta de que o imperador estava sendo ludibriado pelo barão, o malvado da história, para acreditar que o Duque Leto, o pai de Paul, era um homem do mal. Essa história que eu também consegui a versão em quadrinhos, estou amando, isso eu ainda não terminei, porque chegou agora, tá? Não sei se dá para enxergar. Estou amando, amando. Essa mulher aqui, que eu acho que não dá para enxergar, é uma bruxa. Esse aqui é o Paul, ó. Ela tá ameaçando o Paul. Tem uma agulha com cianureto de potássio, um veneno fortíssimo no pescoço do Paul. Ele não pode tirar a mão da caixa. É um teste que ela faz com ele, apenas para saber se ele é humano. Isso vem muito de encontro à filosofia. Mas não sei se eu deveria dizer isso, mas ser humano é atingir totalmente o potencial humano, assim como ser um gato é atingir o potencial de um gato, ser uma minhoca é atingir o potencial de uma minhoca, mas o ser humano raramente atinge o seu potencial de verdadeiramente humano. E essa mulher, essa bruxa, o testou. E é assim que a história começa. Ela chega na casa de Jéssica, a mãe de Paul, e aí descobrimos que Jéssica é uma Bene Gesserit, não sei dizer aquilo, Bene Gesserit, Bene Gesserit. Aquela bruxa ali é a Reverenda Madre, ou seja, uma Bene Gesserit muito poderosa, que inclusive é a mestra da Jéssica, né? O Paul estranha a relação da mãe com aquela mulher, porque aquela mulher parece e tem poder sobre a mãe, né? E ele testa o menino e diz que se ele tirar a mão da caixa, ela o mata com aquela agulha. Aquilo ali se chama Gonjabar. É um veneno letal que tem na ponta da agulha. E o que tem na caixa, segundo ela, o que tem na caixa é dor. E de fato, Paul percebe que sua mão está pegando fogo, deve estar carbonizada, a dor é intensa, mas ele não pode tirar a mão, senão ele morre. Ele passa no teste. Quando ele tira a mão está intacta, porque é tudo que essas Bene Gesserit fazem é mental. Elas não são bruxas no sentido daquele tipo de bruxa que a gente gosta, assim, de ritualística, tipo eu, assim, não. É bruxa no sentido mental, de usar o poder mental. Então, ela, por indução mental, ela fez com que o Paul sentisse uma dor que nem poderia sentir porque não tinha nada naquela caixa. Bom, depois disso, fica mais ou menos claro para essa bruxa, para a madre, reverenda madre, que o Paul não é um homem, não é um menino qualquer, ele tem 15 anos, ele não é um menino qualquer, ele é o Kwisatz Haderach, que é o Kwisatz Haderach, um dos muitos títulos que o Paul vai recebendo ao longo do livro. Kwisatz Haderach, o encurtador do caminho, seria assim aquele que vem com poderes superiores às das Bene Gesserit, sendo que as Bene Gesserit sempre são mulheres, mas o Kwisatz Haderach vai ser o primeiro homem a ter esses poderes todos. E aos poucos fica comprovado que ele é isso mesmo, mas ele é muitas outras coisas também. Porque aí a família vai para esse planeta inóspito, desértico,
Lá eles descobrem que o lugar é pior do que eles pensavam. Existem tempestades, tempestades terríveis, capazes de arrancar a, a pele dos ossos. Então a pessoa não pode ser pega numa dessas tempestades, por exemplo. Uh, Eles têm que conviver com os chamados Shai-Hulud, que são vermes gigantescos que habitam a areia, e depois eles descobrem que esse verme produz uma substância que é utilizada em tudo naquele planeta, inclusive como combustíveis para as viagens espaciais, que o Frank Herbert aborda de uma maneira bastante ousada como dobradura do espaço, um conceito meio que novo para os padrões da época. Isso aqui foi escrito em 1965. E então, essa droga produzida pelos vermes de areia lá em Arrakis, ou Duna, chama-se melange. Aqui a pronúncia é melange. No outro livro é melange. É também conhecida como a especiaria. Ela é viciante e ela é usada em quase que tudo. Eles fazem café, vinho, cerveja, comida, é usada como combustível e está por tudo. E segundo o autor, ela tem um cheiro de canela. E quando você fica dependente, viciado, os olhos ficam totalmente azuis, sem a parte branca do olho. Depois vão acontecendo N coisas, né? Existem atentados, a família descobre que tem um traidor entre eles. Paul já sofre um atentado na primeira noite, depois novos atentados vão ser feitos. E basicamente a história ela circula em torno de uma mãe e de um filho, Jéssica e seu filho Paul, que estão tentando sobreviver naquele deserto. A Jéssica está grávida da sua filhinha e o marido dela, vou dar um spoiler, foi morto no atentado e ela sabe que o Barão Harkonnen está atrás dela e do filho. Então eles fogem através do deserto numa nave que eles chamam de ornitóptero, porque ela é uma nave que bate as asinhas, né? Por isso orni, de pássaro. E basicamente são os dois, nesse primeiro volume, os dois tentando se salvar no deserto. Eu fiz várias anotações aqui. Eu até coloquei assim, fatos que eram considerados impossíveis, mas que acabaram acontecendo e se mostrando possíveis. Sobreviver a uma tempestade de areia no deserto foi uma delas, porque eles atravessaram essa tempestade, né, no seu ornitóptero, levar um médico condicionado pela escola Suk à traição, porque diziam que o condicionamento dessas pessoas faria com que elas jamais traíssem os ideais, e isso acabou se revelando não verdadeiro. E também um Sardaukar ser usado por alguém que não seja o imperador. Sardaukar eram os homens assassinos que também eram condicionados friamente para serem assassinos exclusivos do imperador. Eles foram usados pelo barão, mas depois as coisas vão se explicando, né? O livro é dividido em 3 partes. Parte 1 é Duna, parte 2 é Muad'Dib. Muad'Dib é por causa de um ratinho do deserto, um rato canguru que eles chamam de Muad'Dib, e o Paul, ele adota esse nome quando ele vai viver entre os Fremen, que é o povo do deserto. Ele adota o nome de Muad'Dib, porque ele considera esse rato um símbolo de sobrevivência. A terceira parte é o Profeta, porque começa-se a suspeitar que Paul é o Messias que aquela gente espera para consertar as coisas. Eles tinham uma mentalidade messiânica. E o mais incrível é que ele acaba se revelando isso mesmo. Pelo menos ele próprio começa a acreditar nesse papel que dão para ele. À medida em que ele vai tendo experiências psicodélicas, ele bebe a chamada água da vida, que é a água que eles usam para afogar os vermes, porque os vermes eles não toleram a água. E antes de transformar a melange no que ela é, na droga que ela é, ela sofre um processo chamado de pré-melange. Misturando isso com a água do afogamento do verme, eles têm uma chamada água da vida, que quem toma não sobrevive, a não ser que seja
uma bruxa muito poderosa, como é o caso de Jéssica, que está grávida, toma isso e acaba fazendo com que sua filha Alia, ou Alia, acho que é Alia, a princesa Alia se torna a minha personagem favorita, porque essa menina é incrível, tanto no filme quanto no livro. E então o Paul também toma essa droga, ele quase morre, mas ele acaba, eu acho que isso meio que perturba ele tem inúmeras visões assim do futuro, que é uma droga psicodélica, né? E ele acaba assumindo o seu papel. E o resto eu não posso contar, né? Será que ele vai restaurar a casa Atreides, vai vingar seu pai? Não sabemos. Não posso falar. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre as versões de Duna no cinema. A- o primeiro foi Duna, vocês encontram no YouTube, Duna 1984, um filme do David Lynch. O Kyle MacLachlan era o Paul Atreides, eu achei esse ator meio inexpressivo, mas gostei bastante do filme. O segundo, se vocês colocarem no YouTube Duna de Frank Herbert, vocês vão encontrar. É uma minissérie, ela tem horas e horas e horas de duração, eu assisti todinha, amei. Direção e roteiro do John Harrison e quem fez o Paul Atreides foi Alec Newman. Que eu achei ele meio assim, aquele meio dramático demais, assim, tipo do menino que tá muito bem conversando, daqui a pouco sai correndo escada acima e bate a porta do quarto. Foi o que me passou, assim, meio histéricozinho. E atualmente, né, dispensa comentários o Duna de 2021, do Denis Villeneuve, com Timothée Chalamet fazendo Paul Atreides. Esse ator está muito em... Não sei pronunciar o nome dessa criatura. Esse ator está muito em evidência. Eu, particularmente, acho ele um bom ator, mas algumas pessoas estão um pouco de implicância com o menino. Acho que é porque ele é bonitinho demais e se irrita. Ah, os três, então, eu assisti os três, amei os três. Meu Deus, o vídeo está muito grande. Eu tenho toque, gente. Sério. Eu não posso com o vídeo muito grande. Então eu vou encurtar o caminho aqui. Vou dar uma de Kwizad Haderash e vou encurtar o caminho. Quero agradecer algumas pessoas, tá? A, a Ana Paula, que falou que adorou Gente Linda. Gente Linda foi um cumprimento que eu adotei, porque eu notei que todo mundo tem o seu cumprimento, né? E como eu entro nas salas de aula, às vezes, dizendo Oi, gente linda, então eu peguei isso pra mim, né? E nem eu tô entendendo a minha letra, mas eu acho que é Jink K. Ela falou sobre a minha coleção da Agatha Christie que eu ganhei quando eu tinha 17 anos dos meus pais. E pediu para eu mostrar. Eu não tô com ela aqui, mas o domingo eu volto para casa e aí na semana que vem eu vou fazer um videozinho sobre essa coleção. Gente, o vídeo de hoje eu acho que não ficou legal, tá? Peço assim, ó, 1 milhão de desculpas, tá? Mas é que Duna, né, gente? É Duna. E o vídeo tá longo demais. Um beijo no coração de todo mundo. Esse foi o nosso último vídeo de 2022. A gente vai se ver novamente em janeiro com O Imoralista, de André Gide. Eu estava pronunciando o nome dele errado, não é Gide, é Gide. André Gide, O Imoralista, em janeiro. E também vou fazer um videozinho sobre a minha coleção bem velhinha e detonada. Alguns livros já estão até faltando, que eu ganhei dos meus pais quando eu tinha 17 anos, da Agatha Christie. Um ano novo maravilhoso para todo mundo e see you